Olá, muito boa noite. Estamos aqui de férias, mas não esquecemos do nosso projeto de te ajudar a tirar os projetos do papel. E é por isso que a gente está aqui nessa noite, né? Hoje o tema que eu separei para vocês é sobre como planejar estrategicamente a sua semana. Aí a gente está aqui com a minha mãe, minha filha, só assistindo aqui a gente ao vivo. Bruninha, meu amor, seja bem-vindo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos esperar aí aqueles segundinhos pro povo entrar ao vivo e vamos falar do tema que eu separei essa semana. A gente falou durante toda a semana sobre como tirar os seus projetos do papel. E uma das coisas para tirar o seu projeto do papel que a gente falou é saber qual é esse projeto, né? Eu tô difícil de me concentrar aqui, porque olha aqui a plateia. Tá difícil deles me olhando aqui. Mas a gente vai seguir. Então, o primeiro ponto que eu coloquei é como colocar o seu projeto no papel. Você precisa saber que projeto que é esse, certo? Então, depois que você sabe que projeto que é esse, você tem... Se você tem mais de um projeto, você tem que priorizar esse projeto. Colocar prazo, colocar indicadores de qualidade, indicadores de performance. Você tem que dividir ele em 5 macro projetos, né, em 5 macro etapas que o Brandon chama de 5 big moves, que são 5 grandes movimentos. Mas hoje a gente vai para uma parte um pouco mais tática de como é que eu trago os meus projetos para o meu dia a dia. Então, depois que você sabe exatamente qual é o seu projeto, qual é o prazo do seu projeto, quais são os indicadores de sucesso desse projeto, você divide ele em 5 macro etapas, em que cada macro etapa é um mini projeto. E aí você também coloca datas, você coloca indicadores de performance neles. Mas hoje eu quero falar para você como é que você traz o seu projeto para o dia a dia. Talvez você esteja aí entre Rio de Janeiro e São Paulo. Ô, meu querido, que bom você aqui, obrigada, viu? Talvez você esteja entre os estados aí que estão no coronavírus, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Eu tô aqui no sul, nem se fala de coronavírus por aqui. Ah, beleza, parece que a gente tá em outro planeta, em outro país. Então, a gente vai trazer para uma parte mais tática, porque por mais que você fique em casa, você esteja trabalhando home office, você esteja com seus filhos fora da escola, assim como eu, minha filha está sem aula também nesse período, você precisa colocar seus projetos em ação, porque o mundo não para, né, para que você comece a trabalhar. Então, eu vim explicar para vocês uma ferramenta que eu chamo de planejamento estratégico semanal. Como que é o planejamento estratégico semanal? O seguinte, eu tenho uma teoria. Se você for engenheiro, administrador, tenha feito um curso superior, provavelmente você já ouviu falar do PDCA. O que é o PDCA? O PDCA é o que os engenheiros chamam de planejar, que é o P, executar, que é o D, que é o do, né, em inglês. Depois você checa, você verifica se aquele planejamento e a execução estão corretos. E você act, por isso que é o A. Você corrige o seu planejamento, a sua execução, e aí você faz o planejamento de novo. O que acontece com a gente no nosso dia a dia? A gente planeja, faz uma lista de tarefas gigantesca, 55 mil coisas, e executa. E das 55 mil coisas, a gente executa 54 mil. E aí, você planeja, executa. O que acontece no final do seu dia? Você só executou metade daquela lista de tarefa que você planejou. E qual que é o problema? Você não corrige o que está dando errado naquele planejamento e, consequentemente, a execução que você desenhou. Então, quando você planeja, executa, você está sendo um macaco, né? Você vira um robô. E aí você não executa corretamente, não planeja corretamente e por isso seus sonhos não saem do papel. E é por isso que o conceito de PDCA, eles estão incluídos em todas as minhas ferramentas de planejamento estratégico, tanto diário, tanto a de longo prazo, como um planejamento de meta, quanto planejamento semanal, planejamento diário. E é por isso que eu vim te explicar aqui o planejamento estratégico semanal. Primeiro nós vamos fazer o semanal, depois eu vou explicar para vocês o que eu faço todos os dias e o que eu ensino meus alunos a fazerem, meus coaches, meus mentorados a fazerem, certo? Ferramenta exclusiva que você só vê aqui. Você já pode ter feito 1 milhão de cursos de gestão do tempo, de produtividade, e eu tenho certeza que você não viu ainda o que eu vou te explicar aqui. Então, explicado o conceito de PDCA, que é planejar, executar, verificar e corrigir o planejamento, vamos para a ferramenta em si.
Eu quero que você pegue um caderno. Hoje eu tô sem a minha lousinha aqui, sem uma televisão, sem uma tela de computador, mas eu sei que você vai entender. Você vai pegar um caderno e você vai dividir em 6 quadradinhos, tá? Então você pega uma folha de papel, divide no meio e divide em mais 2, certo? O que você vai fazer no primeiro quadrante? O primeiro quadrante, o Stephen Covey, que escreveu Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, já falava: comece com o final em mente. O que é começar com o final em mente? Eu tô com essa cara de cansada aqui, gente, que eu tô de férias, passei o parque o dia inteiro. Estou muito feliz que vocês estão aqui me prestigiando e eu tenho certeza que essa live vai fazer diferença na vida de vocês. Quem não está, perdeu, porque é um conteúdo totalmente exclusivo de high performance, certo? Então você no primeiro quadradinho, são 6 quadrados, tá? No primeiro quadradinho, você vai colocar quais são as suas metas do trimestre. Então toda semana você visualiza, você planeja, você verifica as metas da semana. Por quê? Porque você tem que começar com o final em mente. Se você estiver trabalhando nas suas semanas, nos seus dias, por algo que vai te levar do nada para lugar nenhum, como que você vai se sentir? Você vai se sentir improdutivo, desmotivado, chateado, vai se sentir um lixo, vai sentir que tudo tá passando e você não tá evoluindo. Então a gente sempre olha para onde eu tô querendo chegar. Por isso que a gente traz para as metas do trimestre ou anuais, se for o seu caso, se você ainda não aprendeu a fazer metas anuais, dividir no semestre, dividir no trimestre, dividir no mensal, certo? Então eu quero que você olhe para suas metas trimestrais. Então você olha para suas... Escreve 3 metas trimestrais. Toda semana é importante que você verifique essas metas, tá? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, qualquer coisa te diverte. E aí você perde o foco. E aí você não consegue evoluir, você tem essa sensação de síndrome do fantástico. Domingo você está triste, desesperado, principalmente com o coronavírus, e você não vai do nada para lugar nenhum. Então você vai olhar ali as suas 3 metas do trimestre. No segundo quadradinho, você vai olhar para as suas 3 prioridades da semana. Quais são as coisas que são fundamentais que você conclua essa semana? Mas Mari, minha empresa me mandou ficar em casa, é home office. Por acaso o seu trabalho acabou? Por acaso você que é mãe, que é esposa, que tem o seu negócio próprio, você não precisa de dinheiro esse mês, não tem prioridade essa semana, né? Você não precisa resolver suas coisas essa semana. Com certeza você precisa. Por isso que você precisa olhar para quais são as suas 3 prioridades da semana. Mário, por que você está falando 3? Primeiro, porque neurologicamente existe o poder do 3. O próprio Obama sabia disso e todos os discursos dele ele fazia com 3 pontos principais, né? Então existe uma prioridade dos 3 pontos, certo? Se você trabalha com 5, não é prioridade. Se você trabalha com 10, não é prioridade. Prioridade é aquilo que você coloca foco. Foco é uma única coisa. Foco são poucas coisas. Quem quer fazer tudo não faz nada, certo? Então você coloca as 3 prioridades da semana. Colocou 3 prioridades da semana. O que pode ser essas prioridades? Pode ser o seu próprio projeto. Eu coloco toda semana os 3 projetos principais que eu estou trabalhando na minha vida. A minha reposição, a minha recolocação, o reposicionamento de autoridade na rede social, a minha vida como mãe, a minha vida como empresária, certo? Nessa semana, a minha vida de férias, e até para isso precisa de planejamento, porque se eu não tivesse planejamento, eu tava desesperada que a minha viagem deu errada. Se você viu meu IGTV aí, meus stories, você viu que minha viagem deu tudo errado. Era pra estar na Disney e eu tô aqui em Santa Catarina. Então, se você tiver curiosidade, entra lá no meu IGTV, certo? Então coloca as suas 3 prioridades da semana. Começamos pelas prioridades do trimestre. Eu vou para as prioridades da semana. Legal? Vou escrever o que é fundamental que eu finalize essa semana. O que é prioritário. O que eu preciso finalizar, não importa o que aconteça. Aquele projeto, aquela meta sua, que é sua, que é só sua, que só você sabe que é importante para você. E você coloca ali para você lembrar dela. Porque depois nós vamos explicar o planejamento estratégico diário. E no diário a gente traz essas prioridades de novo para você trabalhar todos os dias no que é importante para você, tá bom? No terceiro quadrante, você vai colocar os seus compromissos da semana. Mário, por que você coloca os compromissos? Porque muitas vezes você coloca coisas demais na sua agenda. Quantas vezes, quando eu estava no mundo corporativo, eu tinha reuniões a semana inteira. E aí eu colocava 1 milhão de projetos, porque domingo eu tô animadona, né? Domingo é o dia que eu faço um planejamento estratégico semanal. Eu tô naquele gás. E aí,
no domingo, eu esqueço que eu tenho reuniões de 3 vezes na semana, de 8 horas por dia. Então você precisa colocar essas prioridades, esses compromissos. De repente, o presente que você tem que comprar para uma festa, aquele aniversário de namoro, de casamento, você tem que colocar na sua agenda para você não esquecer. Ou a sua agenda, aquele médico, aquelas coisas que não vai caber tudo na sua agenda. Então você precisa colocar, certo? Depois a gente começa a entrar no quarto quadrante. Lembra que eu falei do ciclo PDCA? Você vai começar a checar se o seu planejamento da semana anterior, ele funcionou. Então você vai olhar assim, quais são as pendências, o que eu preciso finalizar essa semana. Por que eu olho as pendências? Porque se eu não fizer o ciclo PDCA de verificar o que deu errado, eu vou começar a semana cheio de pendências. Quem nunca começou uma semana cheio de meleca da semana anterior? E por quê? Porque você não planejou direito a semana anterior. Então você começa já com pendências. Então você vai colocar tudo que precisa finalizar. Você já está começando a semana com pendências, com débitos. Então você precisa escrever aquilo. Quando você escreve, você libera. Eu falei para você sobre o diário do lixo. Lembra? É o mesmo conceito. Você libera aquilo que não está funcionando, aquilo que não está sendo bom para você. E você coloca as suas... Tá difícil de eu me concentrar. Olha aqui. Ó. Olha como tá difícil minha vida. Olha lá. Tchau, onde vai? Então, pra você ficar à vontade. Então você coloca... É difícil, gente. A plateinha aqui me julgando. Então você coloca ali o que você precisa finalizar da semana anterior. Mari, o que minha semana já começou um caos? Provavelmente você tem um monte de... Ô, Fê, que bom você aqui, amor. Aliás, bem-vindo todos, viu? Muito feliz que vocês estão aqui no domingão. Sinal que vocês são pessoas de muito, muito, muito alta performance que estão me ouvindo aqui para tirar os seus projetos do papel, certo? Então estamos no quarto quadrante do planejamento estratégico semanal. E você coloca o que você precisa finalizar. No quinto quadrante, eu falei que eram 6. No quinto quadrante, você vai colocar o seguinte. Lembra que eu falei do PDCA? Você vai verificar de novo o que não funcionou na semana anterior. Então você vai responder a seguinte pergunta. Quais foram as principais distrações que me impediram de evoluir essa semana? Quais foram as principais distrações que eu não cumpri o meu planejamento da semana anterior? Cara, aí entra tudo. Aí entra WhatsApp, rede social, ficar demais em jornal vendo as desgraças do coronavírus, viagem que não deu certo, como no meu caso, tudo que te distraiu, tudo que não funcionou pra você, tudo aquilo que te tirou do prumo e te tirou do foco de produtividade, alta performance, felicidade. Então você coloca as suas distrações. Mari, mas eu só vou ficar escrevendo as melecas? Não, a gente vai pro último quadrante. Qual é o último quadrante do planejamento estratégico semanal? Quais são as coisas que eu posso fazer para que eu seja mais produtivo essa semana? Entende o PDCA? Eu planejei prioridades do trimestre, prioridades da semana, compromissos da semana, terceiro quadrante. Quarto quadrante, eu vou pro C, checar o que não funcionou. Quais são as coisas que eu preciso finalizar? Quais são as minhas principais distrações? E por último, eu vou na ação. O que eu posso fazer essa semana para que eu seja ainda mais produtivo? Para que esse planejamento realmente saia do papel e seja incrível, que realmente funcione, que realmente eu sinta que eu evoluí, que eu sinta uma sensação de prazer, de realização, de alta performance, de amor comigo mesmo. E eu coloco ações. Mari, qual é o próximo passo depois desse planejamento? Aí é o planejamento estratégico diário que vai para sua agenda, que vai para o seu dia a dia. Ô, querido, que bom que você tá aí. Obrigada, viu? Então você vai para sua agenda, mas isso é assunto para uma próxima live. Eu espero que você tenha gostado dessa live. Se fez sentido para você, porque agora eu tô indo para uma parte mais tática. Hoje a gente tá com pouca audiência aqui, mas tenho certeza que depois o pessoal vai ouvir. Minha carinha de sono cansada aqui, gente, foi muito estressante os últimos dias. Se vocês me acompanharam, vocês viram que minha viagem deu toda errada. Era pra eu estar na Disney, e aí com o coronavírus minha viagem foi toda cancelada. Eu tava do lado do aeroporto, e aí minha filha chorando demais. Aí eu vim aqui pro sul pra trazer ela pro Beto Carreiro pra dar algum pack de diversões pra ela. Aqui não se fala de coronavírus, a gente tem apenas 6 casos em Santa Catarina. Então a gente tá com uma outra vibe aqui. E aí eu começo a pensar o quanto a nossa mentalidade atrapalha a nossa resolução e a nossa execução.
né? O quanto se você ficar focado aí no problema, foco no problema traz o quê? Realidade no problema. Você é co-criador da sua realidade. Se você estiver criando ou co-criando a sua realidade, você está simplesmente vivendo o problema. Então, por isso que eu estou trazendo aqui essa nova realidade, esse planejamento estratégico semanal. Eu espero que te ajude muito. Porque independente das circunstâncias, você merece ser feliz. Você não pode ser feliz somente pelas circunstâncias. Você não pode ser feliz somente pelas coisas que estão acontecendo com você. Você merece ser feliz todos os dias, independente das circunstâncias ou das competências atuais que você tem. Não limite a sua visão de futuro baseado nas suas circunstâncias atuais. Coloque a sua visão de futuro naquilo que você merece, naquilo que você deseja. Um excelente domingo para vocês. Obrigada por terem participado aqui. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês nesse domingo com essa cara destruída, mas com muito amor, muito carinho para ajudar você a chegar no próximo nível. Um beijo para você, uma ótima domingo.